Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 7 de Mateus, como também vamos encerrar o Sermão da Montanha, que abrangeu o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. E como eu fui abençoada com tantas pérolas, tanta sabedoria. A partir do verso 15, eu tenho como título Os Falsos Profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Nós temos aqui uma sugestão, um conselho para que a gente fique bem alerta, para que a gente fique bem atento, porque Jesus está dizendo aqui que falsos profetas eles sempre estiveram, eles estão e eles sempre estarão no meio de nós. Eles são como lobos disfarçados de ovelhas. E ele compara o lobo disfarçado de ovelha com uma árvore frutífera que deveria dar bons frutos, mas o seu fruto é ruim. Então, imaginemos uma ovelha e várias ovelhas e um lobo ali disfarçado de ovelhas. Se a gente parar para prestar bastante atenção, ficar atento, vigiar, como a palavra nos diz, nós vamos perceber que o focinho daquela ovelha está estranho, que os olhos daquela ovelha estão estranhos, estão muito grandes, que as patas estão diferentes. Então, se a gente vigiar, a gente vai saber que é um lobo, que é um falso profeta. Uma pessoa, ela tem que ter credibilidade. Ela não pode simplesmente chegar dizendo que é um profeta, saindo do nada, sem a gente saber nada da vida daquela pessoa e de repente fala que é profeta e nós de cara nós já vamos acreditando. Não! Nós temos que observar os frutos. Nós aprendemos muito com isso, nós não somos enganados se a gente estiver atento, observando os frutos daquela árvore, né? Olha que conselho sábio. A pessoa às vezes sobe no altar, pega uma Bíblia para pregar, e aí a gente conhece ela só naquele momento. Não! A vivência dela vai aparecer nos seus frutos. E se a árvore for má, é impossível que ela dê bons frutos. E se a árvore for boa, ela vai dar bons frutos e não más frutos, não maus os frutos dessa árvore. Então, como que nós vamos saber? Observando, sendo vigilantes, como a Bíblia nos manda. Observa os frutos. Jesus sempre se preocupou, sempre combateu falsos profetas, falsa religiosidade de aparência, porque falam uma coisa, mas não vivem aquilo. E
depois nós temos, a partir do verso 21, quem é que vai entrar no reino de Deus? Jesus aqui está dizendo, eu vou explicar para vocês, quem é que vai entrar no reino de Deus? Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, para entrar no reino dos céus, é somente para aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre os mandamentos que Jesus veio trazendo para nós, aquele que ouve e aquele que vive a palavra de Deus. Não é somente de boca para fora. Vocês os conhecerão. Não, desculpa. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo teu poder, pelo poder do seu nome, nós anunciamos a mensagem de Deus. Pelo poder do seu nome, nós expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então, eu, Jesus, claramente direi a essas pessoas: eu nunca te conheci. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal, vocês que praticam a iniquidade. Olha, que frase terrível para se ouvir no último dia. É terrível. Eu ensinava no seminário e nós usamos esse versículo e eu digo e eu profetizo sobre a minha vida e sobre a minha família. Nós não ouviremos essa frase que Jesus diz: afastem-se de mim, vocês que só praticam o mal. Ou ele diz claramente: eu nunca conheci você. Eu não quero ouvir uma frase dessa nunca na minha vida e nem a minha família. Mas como que isso pode não acontecer na minha vida? Aqui explica isso. Não é só dizer Senhor, Senhor da boca para fora. Não é só ensinar a palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para a vida do homem. Não é só isso. É mais do que isso. É viver a palavra de Deus, é ser praticante daquilo que ensina. Somente esses vão entrar para o reino de Deus naquele dia. O reino de Deus aqui já é o final, o céu, a moradia eterna com Deus. Somente nesse dia, aquele que pratica, aquele que vive a palavra de Deus, que não é só de boca para fora, mas que ele verdadeiramente pratica, esse não ouvirá de Deus, que não conhece ele, que nunca conheceu ele e que é para ele se apartar, porque é maldito, porque pratica a maldade. E no versículo 24, sobre os 2 alicerces, diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio, é como uma mulher sábia que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem, é como uma mulher sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e aquela casa ficou totalmente destruída. Então aqui nós temos 2 situações, 2 casas. Aqui não diz que a casa era pobre, que a casa era mal feita,
que a casa investiu pouco na casa. Vamos dizer assim, uma casa de sapê para uma casa de alvenaria, por uma casa de tijolos. Não, o investimento da casa aqui não importa. Não importa como que se a casa é uma casa rica, se a casa é uma casa pobre. De todo jeito, ela vai cair. Ela pode ter colunas, ela pode ter laje, ela pode ter estrutura, mas depende do alicerce. Nós vemos isso. Prédios que aparentemente tem tudo para ficar de pé e, no entanto, algo acontece aonde? Lá no seu alicerce. E aí ele rui todo, porque não tem como ser sustentado. E aqui diz, o que é uma pessoa que investe numa construção que é a sua vida toda, ela é uma construção? Quem é essa pessoa que construiu sobre a rocha? Ou construiu sobre a areia? Interessante isso, porque como a árvore, pelos frutos eu conheço a árvore, o final, o resultado da vida de uma pessoa que diz que ama Jesus, que diz que segue os seus mandamentos, dá para saber lá no final. Quando? Quando vem as tempestades, quando vem aquele deserto escaldante, quando vem as chuvas torrenciais e aquela casa rui. A vida daquela pessoa rui, cai. Significa o quê? Ela não foi praticante daquilo que ela falava. É no final, é no resultado final que nós vamos saber se aquela pessoa que dizia que era serva de Deus, que amava a Deus, nós vamos ver no final. Nós vamos ver quando ela estiver passando por uma luta e ela continua de pé. E mais do que continuar de pé, ela continua dizendo, eu creio em Deus, eu creio que Ele está no controle, eu creio que Ele sabe todas as coisas e que Ele cuida de mim, e continua rendendo graças e continua louvando a Deus. É na hora da tempestade que nós vamos saber onde a casa está edificada. É sobre a rocha que é Jesus? É sobre a areia? Sobre o mundo? Sobre os preceitos do mundo? Sobre o governo de Satanás? No caminho largo? Isso é construir sobre a areia. É sobre a religiosidade. Dizer uma coisa e não viver aquilo. É escolher um caminho onde tudo é permitido. Isso tudo que nós aprendemos no Sermão da Montanha simboliza aqui o final do sermão, vem trazendo uma palavra que resume tudo que nós vimos no Sermão da Montanha nesses 3 capítulos. Qual alicerce verdadeiramente nós estamos construindo? Sobre o alicerce que é Jesus Cristo, que isso significa cumprir todos os seus mandamentos, não importa a quem eu vou decepcionar. É preferido decepcionar a homens do que decepcionar a Deus. Então, sobre qual alicerce eu estou construindo? Aqui é um resumo de todo o Sermão da Montanha, porque vai ficar de pé na tempestade quem tiver construído a sua casa sobre a rocha. Não vai ouvir a frase de Jesus dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a maldade, ou apartai-vos de mim, não conheço vocês, nunca conheci vocês. É uma decisão, onde eu vou construir a minha casa, onde eu vou construir a casa da minha família, sobre a rocha, então seja praticante da palavra. E aí, quando vier as tempestades, não vai desmoronar. E o 28 diz assim, quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário,
ensinava com a autoridade dele mesmo. O que significa isso? Jesus chamava a atenção das pessoas. As pessoas, as multidões, viam autoridade em Jesus. Mas por quê? Porque Jesus podia pregar com autoridade, porque ele vivia. Ele era obediente. Ele era manso. Ele amava ao ponto de dar a sua vida. Então aqui nós temos o exemplo maior, o modelo para as nossas vidas. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, Deus. Ele sim é modelo. E ele tinha tanta autoridade. E essa autoridade só tem uma resposta: a obediência de Jesus a Deus. E o ser cumpridor da palavra, cumpridor de tudo o que ele ensinava e pregava. Por isso eles o admiravam, porque ele vivia aquilo que pregava. Que o Espírito Santo de Deus ajude a mim, ajude a você que me ouve a ser cumpridor da palavra, a estar nesse alicerce que é Jesus, a escolher o caminho estreito, a ser humilde, a ser manso, a ser apaziguador e tantos outros ensinamentos que nós tivemos aqui no Sermão da Montanha. Medite nessas palavras, que ela seja força para a sua caminhada, em nome de Jesus.